E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre creatina. Quando eu falo sobre creatina, eu fiz questão aqui de separar em 3 temas. O primeiro tema do vídeo é sobre quais são as funções, quais são as finalidades, quais são os benefícios e as aplicações, né, as evidências que a gente tem que suportam a suplementação de creatina. O segundo tema, depois que você falou, beleza, Ciro, é um suplemento que é para mim, é um suplemento que ele vai ser útil na minha vida, a gente entra no segundo tema, que é como faz para escolher uma creatina. Eu compro qualquer uma, eu compro a mais barata, eu compro a mais cara, eu compro de alguma marca específica, vou falar disso. Em terceiro é quanto eu preciso tomar, qual que é a dosagem para o meu peso, para o meu biotipo. Eu preciso misturar com alguma coisa? Eu vou falar esses 3 temas. Caso você, por exemplo, não conheça essa ferramenta do YouTube, eu coloco nos vídeos mais longos, né? Peguei um exemplo aqui de um vídeo de quanto de carboidrato preciso no pré-treino, durante e pós, que é um vídeo de 10 minutos, né? Que aqui, se você clica nessa setinha, ela abre os capítulos do vídeo. Então você consegue ter mais acesso. Às vezes você já sabe para que serve, só quer saber quanto precisa tomar, já vai direto, só clica lá, já vai direto pro tempo do vídeo, não precisa ficar caçando no vídeo, tudo bem? Caso você não conheça, caso você já conheça, então peço desculpa, mas vai servir para alguém, porque eu não conhecia. Então, vamos lá, vamos falar sobre as funções, as finalidades, os benefícios da creatina e já foi mostrado que a suplementação dela realmente é capaz de aumentar os níveis de creatina e os níveis de fosfocreatina ou creatina fosfato ou a sigla que é o PCR. E ambos são capazes de aumentar a capacidade e adaptação do exercício físico tanto em adolescentes como em adultos, como também em idosos, tudo bem? Então, essa aqui foi o artigo que eu utilizei para remar, para ser o guia desse meu vídeo aqui, que é da International Society Sport Nutrition, a Sociedade Internacional Sociedade Internacional da Nutrição Esportiva, que ela fala sobre os benefícios, os potenciais ergogênicos na suplementação de creatina. Para quem não sabe o que é ergogenia, um potencial ergogênico tem relação com desempenho. Então, o que ela é capaz de melhorar o desempenho? Lembrando que cada linhazinha dessa aqui tem evidência científica por trás, tá? Então, mostrou que ela é capaz de aumentar, por exemplo, a capacidade no sprint. Ela mostrou que ela é capaz de melhorar o desempenho em atividades que exercem aquela frequência submáxima, aquela intensidade submáxima, como, por exemplo, no HIIT, naquelas aulas de jump. Mostrou que ela é capaz de aumentar a força, aumentar as adaptações do seu treinamento. Então, quando a gente pega um exercício de força, esse outro artigo aqui de 2003, que ele fez uma coleta de 22 estudos que realmente utilizaram a suplementação de creatina e compararam com o grupo placebo. Né? O grupo placebo provavelmente devia ser maltodextrina, um tipo de açúcar só para a gente ter um comparativo. E mostrou em relação ao grupo placebo, o grupo que suplementou creatina teve um ganho de 8% de força médio, e aumentou as repetições em 15%. Então, ela é capaz de aumentar tanto a força como também a resistência desse treinamento, às vezes por uma diminuição da fadiga. Quando ele foi mais específico, ele mostrou também sobre 1RM. 1RM, para quem não sabe, é aquela uma repetição máxima. Vamos supor num agachamento. Qual é o máximo de carga que você consegue colocar fazendo uma única repetição? Então mostrou que o grupo que suplementou creatina conseguiu aí atingir um aumento de 3 a 45% no ganho de força nessa 1RM. É claro que aqui vai depender muito do nível de treinamento, né? Você ir de 2 para 4 é fácil, difícil é de você ir de 50 para 55 ou 60 quilos, tudo bem? E quando ele pegou aqui também do bench press, do supino, mostrou que também os indivíduos tiveram um ganho de 16 a 43% no ganho de força. Então, realmente mostrando que a creatina tem bastante evidência aí bem solidificada sobre o ganho de força e o número de repetições. Continuando, ele falou também que ele é capaz de aumentar a quantidade de glicogênio, a capacidade de atuação desse glicogênio muscular. Para quem não sabe, o glicogênio é como se fosse um combustível para os seus músculos que, quando a gente quer fazer, por exemplo, vamos supor uma corrida. Tem uma corrida, vai na segunda-feira, a gente faz uma super compensação de carboidratos nos dias anteriores para você conseguir aumentar os seus toques de glicogênio e você ter mais combustível para essa prova. Então você consegue melhorar o seu desempenho. E associar isso com creatina também parece ser eficaz aí para manter esses níveis bons, aí, essa síntese de glicogênio. Mostrou também que ele é capaz de aumentar a capacidade aeróbica, principalmente por conseguir promover esse transporte de ATP da mitocôndria. A ATP é como se fosse a moeda do seu corpo, a energia das suas células. Então, quanto mais ATP a gente tem disponível, mais energia você tem aí para utilizar. Também aumenta a capacidade de treinamento, aumenta, por exemplo, a tolerância do treinamento, mas também ajuda na recuperação, tá? Naquela recuperação pós-exercício físico.
Aqui ele começou a separar também por modalidade esportiva. Em cada linha dessa, novamente, tem evidência com a suplementação de creatina, mostrando que é capaz de aumentar o PCR, né, aquela fosfocreatina, então aumentar a capacidade de adaptação do exercício no vôlei, no hóquei, no futebol americano, no basquete, na natação. Quando a gente pensa na diminuição da acidose muscular, ou seja, na diminuição daquela fadiga, a gente tem, por exemplo, em esportes que envolvem natação, caiaque, canoa, a gente tem, por exemplo, na luta, né, no MMA, no wrestling, no boxe, perdão. A gente tem também no metabolismo oxidativo, que tem no basquete, no futebol, no handball, no tênis, no vôlei. A gente tem aqui um aumento de ganho de massa muscular, que a gente tem no próprio fisiculturismo, ou no levantamento de peso, ou também novamente aqui em esportes de combate. E por aí vai, rugby e tudo aí mais, tá? Peguei aqui 2 artigos específicos sobre o esporte, sobre uma modalidade esportiva. Primeiro sobre uma maratona, que os indivíduos que eles consumiam creatina e depois executavam uma maratona, né, 30 km nessa maratona, eles apresentaram os níveis de dano muscular menor, apresentaram marcadores inflamatórios menores pós essa corrida. Então aqui a gente tem o CK reduzindo em 19%, as prostaglandinas E2 reduzindo em 61% e o TNF-alfa reduzindo em 34%, mostrando que ela também é capaz de atenuar essa resposta aí de inflamação pós-exercício. Então ela facilita aí realmente essa recuperação e também diminui a questão de lesão. Para provar sobre a lesão, aqui foi um artigo mostrando sobre o futebol americano, né, os adolescentes, os atletas que utilizavam creatina durante esse treinamento, durante aquela fase de treinamento deles, e mostrou que tinha o grupo que suplementava creatina e o grupo que não suplementava creatina. O grupo que suplementou creatina apresentaram menor índice de câimbras, apresentaram menos puxão, aquela fisgada, sabe aquela fisgada que dá no músculo, apresentaram menos, consequentemente apresentaram menos lesão e faltaram menos no treinamento, apenas com a suplementação aí de creatina nesse dia aí desses indivíduos. Então já falei bastante aí de esporte, já mostrei bastante aí sobre a modalidade esportiva. Normalmente as pessoas que buscam aí a suplementação de creatina estão relacionadas com o esporte, mas também tem evidência fora do esporte. Como por exemplo esse aqui, mostrando que a suplementação de creatina ou da própria fosfocreatina foi capaz de minimizar os danos cardiovasculares, melhorar a saúde do seu coração, prevenir, por exemplo, a arritmia e melhorar um monte de parâmetro coronariano cardiovascular, certo? Mostrando na dislipidemia que 5 gramas de creatina durante 56 dias foi capaz de reduzir o triglicérides e o VLDL em 26 a 23%. O colesterol total, o HDL e o LDL não mudaram tanto nesse estudo aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, esse artigo é muito bacana porque é um artigo brasileiro e grande parte desses autores aí foram os meus professores, viu? Muito bons. Fiz questão de ler esse artigo aqui na íntegra, mostrando que realmente a suplementação de creatina foi capaz de auxiliar na diabetes tipo 2. Então a gente tem uma redução na hemoglobina glicada e uma diminuição na glicemia com a utilização da creatina. Quando a gente pensa nessa hemoglobina glicada, que é essa sigla aqui, a gente tem hemoglobina sendo transportando lá seu oxigênio. Se a glicose ela não consegue entrar, ela fica lá também perambulando e ela começa a grudar nessa hemoglobina. Então essa hemoglobina ela começa a ficar açucarada, vira uma hemoglobina glicada, que acaba sendo um preditor aí de uma resistência à insulina, de um pré-diabetes ou até mesmo numa diabetes, tá bom? Então mostrou que a suplementação de creatina ela foi capaz de provocar essa translocação do GLUT4. A gente tem a insulina que ela se liga, aí faz uma cascata de sinal, acorda o GLUT4 que está dentro, que esse GLUT4 vai para a superfície para a glicose entrar. A creatina consegue melhorar essa sinalização. No artigo eu acho que não estava escrito isso, mas eu escutei de um outro professor numa pós que eu fiz que uma das razões é que por ela doar esse fosfato e lá dentro ser capaz de ter esses fosfatos nessas comunicações, então você pode melhorar essa sinalização, principalmente se estiver associado com exercício físico, para você dar o estímulo. Tá? Continuando, ele também falou em mulheres na menopausa e também no avançar da idade, no envelhecimento. Já se sabe aí que tem uma associação com sarcopenia, com a perda de massa óssea, e mostrou que a suplementação de creatina, principalmente associada com o exercício físico, foi capaz de melhorar os parâmetros na densidade mineral óssea. Mais uma coisa que ela consegue atuar aí também, tá? E aqui acho que é por fim, acho que é o último slide que eu trouxe sobre os benefícios, sobre as funções. Esse artigo também foi muito bacana. Ele mostrou que a suplementação de creatina foi capaz de melhorar essa fadiga mental, foi capaz de ajudar no tempo de reação, na memória, na cognição. E uma das maneiras que ele fez aí para
como teste para mostrar dos benefícios da creatina foi fazer um cálculo matemático. As pessoas que suplementaram creatina conseguiram ter um tempo de reação menor, conseguiram ter uma maior utilização de oxigênio pelo cérebro e apresentaram também menores níveis de estresse, tá bom? Então já falei bastante aqui sobre as funções, se eu já te convenci, então vamos agora para a segunda etapa, que é como a gente faz para escolher uma creatina. Então a primeira coisa que você tem que entender, o que você está procurando? Creatina monoidratada. Então você quer comprar um produto que ele tenha creatina monoidratada na lista de ingredientes. Então foi exatamente o que eu fiz, eu escrevi aqui no Google creatina monoidratada, coloquei no shopping, né, na loja, e apresentou aí diversos tipos de creatina. Então cliquei na primeira, totalmente aí superficial, cliquei na primeira, abri o site para mim da probiótica, você pode ver que é até a mesma. Cliquei, me jogou para a probiótica, entrei no site da probiótica e cliquei em ficha técnica, porque o que me interessa é o que tem dentro desse produto. Quando eu cliquei na ficha técnica, popou essa janela aqui para mim e mostrou que esse produto em uma porção de 3 gramas contém 3 gramas de creatina. E para provar, ele mostrou que a lista de ingredientes, que eu dei um zoomzão aqui, que os ingredientes contêm creatina monoidratada. Então, se eu estou procurando um suplemento que tenha creatina monoidratada, o único ingrediente que tem que ter é creatina monoidratada, tá? E cada scoopzinho, cada dosador tem 3 gramas. Teve um paciente que mandou, eu falei isso em consulta, né? Normalmente eu falo isso em consulta, e teve um paciente que mandou uma foto desse da Max Titanium e falou, putz, Ciro, acho que eu fiz besteira, comprei esse suplemento aí. Eu falei, por quê? Falou, meu, vê a lista de ingredientes. Quando eu vi a lista de ingredientes, tá, eu cito lá, creatina monoidratada, entre parênteses, antiumectante de óxido de silício. Ele falou, o que é isso? Qual que é a utilidade disso? E na verdade esse antiumectante ele é até bom, porque ele evita com que os pós eles fiquem grudados e formam aquelas pelotas de pó, sabe? Quem tem suplemento que tem bastante pó sabe que você deixa lá de molho muito tempo, ele forma umas pelotas. Então esse antiumectante ele evita só esse acúmulo de partícula, então realmente não seria um problema, aí não estragaria o produto, tá? Então é uma boa ter nele, tá? Então, basicamente é isso como a gente faz para escolher a creatina. Você abre o site, procura aí, tenta achar uma que só tem creatina monoidratada ou antiumectante e busca, né? Não precisa escolher uma marca específica, escolhe uma marca nacional aí, né? Já que o dólar está nas alturas, aí não precisa pagar mais se o produto é a mesma coisa. Então vamos para a terceira etapa, que é sobre as dosagens. Quanto eu preciso tomar? Já sei para que serve, já sei como eu compro, já comprei e agora como é que eu faço para tomar? Então mostra que grande parte das evidências do que eu trouxe, a dosagem usual foi de 5 gramas de creatina. Então vamos dar um exemplo aqui, peguei uma segunda marca que tinha da Vitafor, a creatina da Vitafor tem como único ingrediente a creatina monoidratada em pó, então tem tudo que eu preciso. Na tabela nutricional dela mostrou que em cada porção, ou seja, em um sachêzinho, um dosadorzinho que tem o equivalente a 3.000 miligramas, né? Que 1.000 miligramas é 1 grama, então tem 3 gramas nesse produto. Se eu quero utilizar 5 gramas, eu tomo aí um scoop mais alguma coisinha para dar aquelas 5 gramas. Então sempre checa o tamanho do scoop do produto para você saber quanto você precisa tomar. Mas, pensa comigo. Um indivíduo de 50 quilos tomar 5 gramas, tudo bem, mas e um indivíduo de 100 quilos, de 150 quilos? Não faz muito sentido a gente ter uma dosagem única para uma diversa quantidade de variação de peso, né, de valores, de antropometria entre os indivíduos. Então, se começarem a estudar um pouquinho mais e mostraram que uma dosagem segura e até eficaz é a suplementação de 0,1 gramas de creatina por cada quilo de peso por dia. Então vamos imaginar aqui um indivíduo que pesa 60 quilos. 60 multiplicado por 0,1 gramas de creatina é o equivalente a 6 gramas de creatina todos os dias. Creatina não é pré-treino, creatina não tem efeito imediato. Como é que ela faz para funcionar? A gente tem aqui os seus estoques de creatina e tem a suplementação que você foi lá, misturou na água, bateu e tomou, não importa o horário do dia. Quando você tomou, você começou a encher sua célula, seus estoques. Encheu mais. Aí outro dia tomou de novo e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo com sua frequência no consumo. Quando você saturar esses estoques, aí ela vai começar a exercer esses benefícios, aqueles benefícios que eu falei no começo. Então não é um efeito imediato. Quando a gente pensa, por exemplo, as 5 gramas, que são utilizados aí na maioria dos estudos, ele só vai começar a fazer efeito depois de 3 a 4 semanas, depois de 20, 28 dias aí, para ela realmente começar a fazer efeito.
Mas eu sei que as pessoas elas são um tanto quanto imediatistas, né? Precisa ser as coisas, eu quero na hora, quero na hora, quero na hora. Então mostrou nesse próprio artigo que eu referenciei em algum dos slides lá no começo, mostrou que uma das melhores maneiras a gente conseguir provocar essa saturação dessa célula para ter um efeito mais rápido do uso da creatina é a gente elevar a dose para 0,3 gramas de creatina por cada quilo de peso por dia durante 5 a 7 dias. Então vamos no nosso exemplo aqui do carinha de 60 quilos, se a gente coloca 0,3 gramas de creatina, é consumir 18 gramas de creatina durante 5 a 7 dias. Então aqui só para a gente facilitar, né, facilitar para não usar de uma única vez, né, porque às vezes fica um pouco mais difícil de você tomar, divide aí em 3 porções, 4 porções, no exemplo aqui eu coloquei 6 gramas no café da manhã, 6 gramas no almoço e 6 gramas no jantar de creatina durante 5 a 7 dias, e depois disso a gente já foi capaz aí de saturar as suas reservas. Quando a gente saturou, a gente começou a ter os benefícios, certo? Agora a gente não quer perder essa saturação, porque você vai perdendo essa creatina, você vai utilizando essa creatina. Então a gente entra na fase que a gente chama de fase de manutenção, que é utilizar aquelas 0,1 gramas por cada quilo de peso. Então a gente tem aqui nosso indivíduo de 60 quilos, teria o consumo de 6 gramas de creatina. Tá bom? Então só um resumão aqui pra gente, um indivíduo de 60 quilos, nos primeiros 5 dias iria fazer a suplementação de 0,3 gramas por cada quilo de peso, ou seja, 18 gramas de creatina, e depois desse quinto dia utilizaria 0,1 gramas por cada quilo de peso, ou seja, 6 gramas de creatina. Outra dúvida que as pessoas normalmente têm é, Ciro, eu preciso suplementar junto com água, eu preciso suplementar junto com algum suco, como é que eu faço para tomar essa creatina? Na verdade não tem absolutamente nenhuma diferença, foi mostrado em alguns artigos que quando você associa ela com algum tipo de carboidrato, como por exemplo um suco de laranja, já que vai aumentar os níveis de insulina, você vai conseguir trazer a creatina com mais facilidade para dentro. Mas mostrou que realmente não tem muita importância, que no fim tudo vai ser absorvido, então não faz diferença se é água ou no suco de laranja ou algum tipo de carboidrato, o que você achar melhor. Ela realmente não tem gosto, para mim não faz absolutamente nenhuma diferença. O jeito que eu faço para tomar, eu coloco na boca e misturo com água, porque às vezes se eu misturo no copo fica no resíduo e você acaba perdendo, já que é uma quantidade um pouco baixa, às vezes você acaba perdendo esses benefícios da creatina. E é isso que eu tenho para oferecer. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, eu realmente espero que vocês tenham entendido. E caso tenha dúvida, é só escrever aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer para responder, tá bom? Até o próximo vídeo.